Você já ouviu falar em pompoarismo, ou exercícios íntimos, ou ginástica íntima, exercícios pélvicos, enfim. Esses termos são utilizados para falar sobre exercícios desses músculos aqui, que são responsáveis por questões urinárias, sexuais e reprodutoras e também evacuatórias. Então, às vezes a pessoa vem falar para você que é para você fazer exercícios dessa musculatura, que você precisa fortalecer essa musculatura íntima, que melhora escape de urina, que melhora a relação, o orgasmo, as sensações, enfim. E até certo ponto é verdade, mas recentemente, no vídeo anterior que eu postei, vou deixar o link dele aqui falando sobre liberação miofascial, eu falei sobre o que é a liberação miofascial e que às vezes os exercícios que a gente encontra na internet de fortalecimento pélvico, na verdade podem ser um problema, porque a tua pelve pode ter uma necessidade de uma liberação miofascial no lugar de um exercício de fortalecimento. Eu trago como exemplo um artigo e inúmeros, como é que eu vou falar? E inúmeras estatísticas que mostram que a maioria das mulheres, na verdade, tem uma musculatura pélvica estressada e não uma musculatura pélvica fraca. Quer dizer que quem é estressado é forte? Não. Então aí a gente vai complementar o vídeo anterior, que eu falo sobre liberação miofascial, sobre a importância disso. E aí eu vou linkar as duas informações de exercícios íntimos com relaxamento. Primeiro a gente precisa entender que para um músculo funcionar bem, ele precisa contrair com efetividade e relaxar com efetividade. Não pode ser um músculo estressado que não consegue relaxar, mas também um músculo estressado não consegue ganhar força. E esse músculo estressado também não quer dizer que ele é forte. Então, uma pessoa muito estressada, que tem os ombros todos tensos e doloridos, não é uma pessoa que tem um trapézio muito forte, só muito estressado. E quando a gente solta essa musculatura ali por baixo, enfraquecida, se apresenta. Então, a partir da liberação miofascial, surge a necessidade de um fortalecimento. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas acham que os seus sintomas de escape de urina, de falta de libido, de dificuldade para atingir orgasmo, está na questão de uma fraqueza muscular. E muitas das vezes, só de soltar a tua musculatura, tornar essa musculatura mais relaxada, sem trava, sem tensão, já te exclui, já tira, né, os sintomas de disfunção, que seriam os escapes de urina passa, as dificuldades para atingir orgasmo passa. E isso tudo pode melhorar só com a liberação miofascial, mas aí a gente não para por aí o cuidado com essa musculatura. Então o músculo é importante que ele saiba relaxar com tranquilidade, né, bem relaxadinho, mas também trabalhar uma boa contração. Aí às vezes a pessoa tá ali com o músculo super estressado e imagina que a solução do problema dela pode ser ganhar uma força a mais ali naquela musculatura, mas é como eu falei no vídeo anterior. A tensão muscular é como se fosse um torcicolo. O músculo não consegue responder rapidamente, ele não consegue ter uma boa contração. Então, ao mesmo tempo que você está com o músculo travado, que não consegue relaxar, ele também não consegue contrair efetivamente. Entendendo esse raciocínio, todas as pessoas que têm uma musculatura já, então, relaxada, que entendeu como que é a liberação, passou por um fisioterapeuta pélvico, o próximo passo é começar um exercício de fortalecimento. Sim, todo mundo precisa fortalecer essa musculatura, exercitar essa musculatura, só que estar atento a esse detalhe, de que se você tem uma musculatura estressada, que você consegue ver sintomas ali que pode estar ligado a um estresse, se você tem escape de urina, se você tem dor na relação, se você tem constipação, se você tem cólicas menstruais, tudo isso são sinais de que a sua musculatura pélvica está um pouquinho estressada. E antes de iniciar qualquer exercício de contrair e solta na internet, você precisa sim aprender a relaxar sua musculatura. Então, se você tem mais curiosidades para entender essa primeira fase do cuidado com a tua pelve, assiste meu vídeo sobre liberação miofascial pélvica e depois volta aqui. Então, conclui aqui e depois vai lá. Então, como que é a questão dos exercícios pélvicos? Primeiro, para você entender o que não é exercícios pélvicos. Isso aqui, ó. Levantar o bumbum não é exercício pélvico, apertar travesseirinho entre as coxas não é exercício pélvico. Tudo isso é movimentar músculos ao redor da pelve e não a pelve em si. É como se eu dissesse para você que para ter uma mão e um punho forte, uma pegada forte na sua mão, você precisa fazer elevação lateral. Ou seja, você está treinando seu ombro e não a sua mão. Ou, por exemplo, treinar bíceps. Tá ali ativando de alguma forma um pouco aquela musculatura, mas não é um exercício de mão, de pegada. Como que eu posso exercitar minha mão, Fernanda? Compra uma bolinha e exercita a mão. Faz exercício com liguinha, abrindo liguinha. Aí sim você está exercitando seus dedos e suas mãos. Entenderam o raciocínio? Então, para a pelve é a mesma coisa. Se você quer exercitar essa musculatura,
Não adianta ficar levantando o bumbum, porque você não está contraindo a pelve. Não adianta apertar entre as coxas um travesseiro, porque você não está contraindo a pelve. Entenderam? Não se deixem enganar por esses vídeos que você encontra na internet dizendo como exercitar essa pelve, se você não está pensando nesse músculo especificamente. Então, vamos pensar de forma racional. O que o músculo pélvico faz? Ele segura a urina, segura o pum, os gases. Contrai e segura o coleguinha lá, o negocinho lá, o parceiro, o brinquedo, enfim. Essa musculatura, ela tem a função de fechar ou abrir, ou deixar abrir a tua uretra, para o xixi sair, ou para segurar o xixi. O canal da vagina, para segurar o coleguinha. Ou o canal anal, para fechar, segurar o pum, fezes, ou relaxar para que ele saia. Se a tua musculatura não está relaxando direitinho para sair o xixi, então você está tendo retenção urinária. Se não está contraindo ali no momento certo, não está tendo uma contração de reflexo, quando tosse, perde, não está legal essa musculatura, provavelmente está com alguma tensão, procura um fisioterapeuta. Não vai fazer exercício de contrair e solta da internet. Se você está com disfunção erétil, com dificuldade de atingir orgasmo, com pouca libido, tudo isso, procura um fisiopélvico, gente. Mas vamos tentar entender o raciocínio. Ok, Fernanda, eu não tenho nenhum sintoma de tensão. Já avaliei aquele teu vídeo lá ensinando como avaliar o músculo, passando a mão ali, ver se está todo dolorido. Não tem nada dolorido. Posso fazer os exercícios pélvicos? Pode. E aí, como que acontece? Se você está ativando essa musculatura, como que é que ela vai responder? Fechando os teus canais e abrindo ou relaxando os canais ali, né? Então, como que você tem que pensar para ativar corretamente essa musculatura? Pensar que você quer segurar o xixi ou que você quer segurar o pum. Como essa musculatura ela tem uma forma de um 8 ali, toda ela contrai ao mesmo tempo, não tem como contrair só a uretra ou só o ânus. Toda vez que você contrair, essa musculatura pélvica vai contrair tudo junto, ok? Então, primeiro a gente aprende a ter uma própria percepção ou uma propriocepção. Se você tem uma propriocepção, quer dizer que você consegue perceber o seu próprio corpo no meio, espaço, e consegue trabalhar esse corpo de uma forma consciente. Então, por exemplo, Fernanda, quando eu penso que eu quero contrair e segurar o xixi, eu não sei se estou fazendo certo. Aí tá um problema, porque se eu te ensino, se você pega na internet um exercício pélvico e você não sabe se está contraindo certo, você pode também gerar uma disfunção, porque em vez de você contrair fazendo um fechamento, você pode estar fazendo uma contração de força de expulsão. Sim, isso é possível. Então, quando a gente traz essas informações aqui para vocês na internet sobre como que é exercício íntimo, como que é exercício pélvico, como que é relaxamento pélvico, como identificar alguma disfunção, a gente está tentando dar um direcionamento para vocês, mas não façam autodiagnóstico. O ideal é que vocês passem por um profissional, tá bom? Então, seguindo aí, Fernanda, eu tenho uma boa propriocepção, eu consigo contrair meu músculo pélvico, eu tenho certeza que eu estou contraindo certo, eu não estou fazendo força de expulsar, eu estou fazendo força de contrair e de puxar. Porque quando a gente faz uma contração pélvica, se você colocar um espelhinho lá, você vai perceber que esse músculo, ele entra um pouquinho, então ele faz um movimento tanto de puxar para cima quanto de subir um pouquinho. Não sei se vocês vão entender. Imagina aqui que tá aqui a vulva, né? Então, quando você contrai esse músculo, você faz uma força levemente para dentro e para cima. Você vai ver a sua vulvinha subindo um pouquinho e entrando um pouquinho. Vocês conseguem me compreender? E isso, quem vai ter certeza que tá certinho é um profissional da área. Mas se você tem uma boa percepção do seu corpo, talvez você consiga identificar isso daí. Então, vamos começar pela ideia de que exercício íntimo tem que começar com uma boa propriocepção, uma boa percepção da sua musculatura. Fernanda, ok, eu tenho certeza que eu estou contraindo o músculo certo, da forma certa, estou com uma boa percepção da minha musculatura. Qual é o próximo passo? Coordenação. Então, o que é uma coordenação? Por exemplo, quando você tem um bíceps coordenado, você sabe que para você pegar uma coisinha levinha, você faz uma força mediana. Para levantar algo mais pesado, você faz uma força maior. Isso é uma ativação de contração que você controla. Você sabe que você está fazendo uma forcinha aqui pouquinho e uma forcinha aqui maior. Se eu falar para você, contrai sua pelve 50% da força dela, você consegue? Ou se eu falar assim, contrai só 20% da tua força pélvica, você consegue?
Isso é coordenação pélvica. Então, às vezes, a pessoa não tem propriocepção, a pessoa não tem coordenação e quer fazer exercício íntimo de fortalecimento e ela não tem o mínimo, uma boa coordenação, uma boa propriocepção. Então, de novo, se você não consegue entender que você precisa de passar por essas fases, de ter uma boa coordenação, uma boa propriocepção, saber se está contraindo certo ou não, para depois partir para um fortalecimento. Se você percebe que você tem sintomas de escape de urina, dificuldade para atingir orgasmo, tudo isso, gente, todo o direcionamento que eu estou dando aqui para vocês é para vocês entenderem a seriedade de cuidar direitinho desse músculo sem querer se autotratar, tá bom? Então, beleza. Fernanda, não tenho a musculatura pélvica estressada, não tenho nenhum sintoma de disfunção. Eu percebo que eu tenho uma boa propriocepção, eu consigo identificar meu músculo contrair, relaxar direitinho e eu tenho uma boa coordenação. Eu sei que eu tô fazendo uma força mediana, uma força intensa, uma força de 20%. Para quem não entendeu essa parte da coordenação, é o seguinte, imagina aqui que aqui a tua musculatura pode ser o canal da vagina, pode ser o canal anal, mas a gente sempre pensa um pouquinho mais na questão da vagina porque você consegue controlar melhor se você fizer o toque, tá bom? Então, fez ali o toque e aí você percebe a contração. Porque o que o músculo faz? Ele fecha e ele abre ali, né? Então, tá, esse movimento aqui de fechar, de pressão e relaxamento, né? Então, aqui, aí eu te falo, faz uma força 100% da tua força. Aí você faz uma força de 100%. Aí eu falo agora, baixa lá para 50% da força. Você dá uma leve relaxada, mas não relaxou tudo. Agora, relaxa 100%. E aí você percebe que tem uma dificuldade de relaxar 100%. Você fica levemente contraída. Isso é uma incoordenação e é muito comum. Às vezes a paciente chega para mim na clínica e fala, Fernanda, eu tenho uma boa propriocepção, eu acho que eu tenho uma boa coordenação, vamos lá, fazer o teste, beleza. Aí quando eu vou fazer o teste, a pessoa fala assim, relaxa 100, ou contrai 100, relaxa 50, relaxa 20, relaxa tudo, e o músculo tá lá um pouquinho contraído ainda, dificuldade de relaxamento, sinal de que você tá com uma pelve estressada e tensa, vai procurar lá, tá com tensão. Detalhe, que eu sempre cito para vocês esse artigo, 85% das pessoas, das mulheres principalmente, né, 85% tem a musculatura pélvica estressada. Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, não tenho nenhum sintoma de escape, dor na relação, nenhum desconforto em exame ginecológico, não tenho cólica menstrual, não tenho nenhum sintoma de disfunção, nenhum tipo de desconforto em momento nenhum. Queria ver só como é que tá minha musculatura. Aí eu vou procurar lá, tem tensão, gente. É muito comum a gente não saber identificar se tem tensão muscular ou não. Ok. Aprendi que tenho boa propriocepção, boa coordenação, não tenho tensão pélvica. Posso fazer meu exercício de contrair e relaxa? Pode. Pode, porque ninguém pode proibir. Mas é ideal que você tenha um acompanhamento certinho, uma avaliação certinha dessa musculatura, beleza? Tá bom, Fernanda, vi lá no contrai e solta, que é só fazer assim. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Vocês entendem que, por exemplo, o meu braço aqui, se eu ficar fazendo isso aqui, ó, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Eu não tô fortalecendo meu bíceps? Não tô. Eu tô tendo uma consciência da minha musculatura, uma mobilidade ali, mas isso não fortalece. O que eu preciso fazer para fortalecer meu bíceps? Pegar um peso, eu sempre dou exemplo disso aqui, mas enfim, pegar qualquer peso e levantar aquele peso que meu corpo não tá acostumado. Então, para ganhar força da musculatura pélvica, tem formas diferentes de contrair e solta. E dentre as formas diferentes, o fisioterapeuta vai te auxiliar lá com alguns aparelhinhos de pezinhos. Eu não tô aqui, eu tenho lá na clínica, que eu tô no apartamento, mas sabe aqueles, eu vou colocar aqui uma imagem, conezinhos, eles são pezinhos que a gente utiliza. O fisioterapeuta também pode utilizar do toque e fazer uma força contrária a contração do paciente e pedir para que esse paciente feche os dedos da pessoa lá com toque. O que mais? Além da estratégia de mais força. Então, você fez uma contração com o máximo de força que você tinha, e aí o fisioterapeuta pede para você que você faça mais força, mais força, mais força. Então, a estratégia de fortalecimento não é o famoso contrai e solta que vocês veem na internet. Fortalecer a musculatura é muito mais do que só contrai e relaxa. Não é só isso. Tá ok? Então, tomem cuidado com os exercícios que você encontra na internet. Nem todos eles são de fortalecimento. E às vezes, a maioria das vezes até, a pessoa ela não precisa que ela ganhe mais força. Vou fazer um vídeo, inclusive, sobre grau de força muscular, como você faz essa avaliação de quanta força muscular você tem em casa. Combinado? Mas antes disso,
Muitas pessoas às vezes têm escape de urina, disfunção sexuais ali por causa de incoordenação, por causa de falta de propriocepção. Então, só essa parte que eu dei para vocês, de ter uma própria percepção do corpo, de ter uma boa coordenação da musculatura, de soltar essa musculatura e dela estar bem relaxada, já zera muitos sintomas de disfunções pélvicas, tá bom? Então, não fiquem na neura de que a musculatura pélvica de vocês tem que quebrar nozes, tá bom? Ok. Além disso, a gente tem um outro exercício chamado exercício de resistência. Até porque esses músculos, eles trabalham muito em resistência, segurando urina, segurando pum, segurando fezes, né? Então, segurando o coleguinha, parceiro. Por quê? Porque segura ali e fica, né? Isso é resistência. E aí, força de exercício de resistência, a gente vê muito também nesses exercícios aí que encontra na internet. Então, tipo, contrai, segura, segura, segura. Só que é aquilo que eu já falei pra vocês. Se esse músculo tá estressado, porque ele tá sempre tenso ali, ou seja, travado, fechado, se você faz exercício de resistência com uma musculatura pélvica estressada, você pode piorar seus sintomas, tanto de escape de urina, quanto de dor na relação, quanto de dor nos desconfortos em exames ginecológicos. A dificuldade de atingir o orgasmo pode estar relacionada a estresse dessa musculatura. Então eu fico reforçando o tempo todo isso aqui para vocês entenderem que ter a informação, receber uma educação sobre sua saúde íntima é muito importante. E aí você tem que só tomar cuidado para saber que você não está pulando as fases. Então o profissional sempre vai te ajudar com isso, tá bom? O que mais? Treino de... deixa eu lembrar aqui. Agilidade. Agilidade. Que é quando a gente fala assim, vai, contrai, relaxa, rapidinho, sabe? Isso é um treino de agilidade. Normalmente está associado a um treino de reflexo. Sabe quando você tosse, espirra, aí você tem que fazer uma contração rápida antes? Então, treino de agilidade auxilia nessa parte aí também. Mas enfim, para que vocês consigam se aprofundar em algo mais específico, porque cada paciente é único e você pode ter problema de coordenação, mas o seu coleguinha pode ter problema de tensão e o outro coleguinha pode ter problema de fraqueza mesmo, e não tem como a gente saber, cada paciente pode ter um diagnóstico diferente, inclusive somatórios de diagnóstico. O paciente pode ter fraqueza junto com tensão, junto com incoordenação, junto com... Então, o ideal é que vocês passem por um profissional. E o intuito desse vídeo não é que vocês façam um tratamento, os seus próprios exercícios em casa, é que vocês entendam como que é o processo de tudo isso, como que isso pode ser complexo, ao ponto de vocês entenderem que, às vezes, o mais seguro mesmo é passar por um profissional que te oriente, nem que você faça só uma avaliação com um fisioterapeuta pélvico, para saber como está a tua saúde íntima, para entender qual é o teu quadro específico. Se você, às vezes, tem sim uma musculatura que está bem relaxada, bem coordenada, mas está com fraqueza. Então, é ideal que você passe por um profissional, tá bom? E que você não se deixe enganar por esses exercícios que vocês encontram na internet, dizendo que levantar o bumbum é um fortalecimento pélvico, dizendo que apertar um travesseiro entre as pernas é um exercício pélvico, porque não é. O contrair e solta é para todo mundo? Não é. Primeiro, ideal é a gente fazer uma avaliação para ver se essa musculatura está estressada, se precisa de um cuidado mais específico, se tem um bom reflexo, uma boa propriocepção. Então, é muito mais complexo do que o contrair e solta que vocês encontram na internet. Não façam qualquer exercício que vocês encontram por aí, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quiserem que eu me aprofunde mais em algo específico do vídeo, deixa aqui pra mim também que eu vou me aprofundar, vai ser um prazer. Vou deixar minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir por lá, entrar em contato, né, mandar uma mensagem. O que mais? Tem um livro, vou deixar aqui meu livro, e-book, que ensino tudo sobre o básico da musculatura íntima, anatomia, até essa parte da informação do vídeo aqui, um pouco mais aprofundada até. Tem no meu livro, eu vou deixar aqui caso vocês tenham interesse em comprar, tá bom? O que mais? Acho que é isso. Deixem seu like, manda esse vídeo para um colega, uma amiga que vive procurando contrair e solta, fazendo contrair e solta. E às vezes pode acontecer de você chegar aqui com um testemunho e falar: Fernanda, fiz contrair e solta e foi maravilhoso para mim. Amém, graças a Deus não fez mal para você. Mas eu tenho muitas pacientes que chegam até mim com questões de dor na relação, escape de urina e tudo mais, porque começaram a fazer o contrair e solta sem ter uma consciência boa dessa musculatura antes, e aí acabou gerando um problema, sabe? Então é bom, né, que a gente tenha consciência do que pode acontecer ou deixar de acontecer, tá ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo.